Vamos agora iniciar o estudo da terceira lei de Newton, certo? A terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação, ela pode ser enunciada da seguinte forma: toda ação corresponde a uma reação, de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Então nós vamos ver, pessoal, que ele diz aí, ó, as forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Portanto, não podemos cancelá-las. É simples encontrar a reação de uma força. Basta você fazer a seguinte pergunta: quem aplicou a força em quem? Certo? Então nós vamos entender aqui. Por exemplo, considere um corpo de peso P. Qual é a sua reação? Quem aplicou a força em quem? Então você só vai observar aqui, sem consultar a resposta, você vai ver, ó, tem um corpo P, esse corpo P empurra o chão, ele não ocorre deslocamento, certo? Mas existe uma força que você não vê aí. Se eu empurro o chão com a força P, existe uma força contrária ao peso, que é a força normal. Então ele pergunta aí, quem aplicou a força em quem? Então nós vamos ver, ó. A Terra aplicou a força peso no corpo. Então a reação será o corpo aplicando a mesma força no centro da Terra. Então o que é que acontece? Ele por corpo reage a uma força contrária menos P. Certo? Considere um corpo de P, um corpo de peso P. Qual é a reação da força normal? Então, se o corpo empurra o chão com a força P, a força normal vai ser igual ao peso. Por quê? Porque ela não tem um deslocamento. Força normal vai ser igual a força peso. Então, quem aplicou a força em quem? A superfície aplicou a força no corpo. Logo, a reação será a força que o bloco aplica na superfície. Então, a força normal é para cima, então o contrário ao corpo é a força peso, que é Fn. Ok? Isso aqui não tem importância. Também não. Agora nós vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Vamos tentar entender a seguinte forma: se eu aplico uma força de módulo que é uma intensidade F em um corpo em repouso e de massa M, ele vai se movimentar com a aceleração A. Se eu duplico a intensidade da minha força 2F e a aplico no mesmo corpo de massa M, que entende que acontecerá? Acertou-se, pensou que a aceleração será duplicada. É a ideia, e a ideia continua a mesma. Se triplicar a força, a aceleração desse mesmo corpo triplicará. Por fim, se eu aplicar metade da força, a aceleração também ficará na metade. Ou seja, podemos concluir que a aceleração adquirida por um corpo de massa M será diretamente proporcional à força aplicada nele. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, logo podemos enunciar a segunda lei de Newton com força resultante, R, que é o resultante, é o somatório das forças,
é a massa de um corpo vezes a aceleração dele adquirida. Ou seja, que FR é o somatório das forças aplicadas em um corpo. M é a massa do corpo e A é a aceleração adquirida. Lembrando que M é um gradiente escalar e sua unidade no sistema internacional é o quilograma. Outra coisa, a força resultante e a aceleração terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se eu pegar um foguete, a força aplicada pelos gases vai empurrar o chão vai reagir com a força contrária, que vai impulsionar o foguete para cima. Então, a direção vai ser uma vertical, a força do foguete vai ser para cima, e a força dos gases que vão impulsionar o foguete vai ser direcionado para baixo. Vamos entender aqui o exemplo. Ele diz: considere um corpo de massa 2 kg. Qual é a aceleração adquirida por ele se aplicarmos uma força de intensidade igual a 10 newtons? Primeiramente, pegando os dados, a força é 10 newtons, a massa 2 kg. A aceleração não sei, é o que eu quero encontrar. Aí eu vou aplicar a nossa fórmula da segunda lei de Newton, que ele fala: força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante ele dá aqui, ó, é 10. Substituo. A massa ele dá é 2. Fica faltando somente o valor da aceleração. Eu pego 2 e eu vou dividir o 10. O 2 está multiplicando o A, passo para o outro membro, dividindo 10 por 2, vai ser 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Ok? Aqui ele tem um exemplozinho também. Aqui ele tem um exemplo, pessoal. Ele diz: uma observação. O módulo do vetor ele pode ser representado por módulo de uma força F, certo? Ou somente por F. O item B ele pergunta: qual é a força-peso desse corpo? A força-peso ela tem direção vertical e sentido para baixo. Note que a única aceleração que age sobre esse corpo é a da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos o que? A força F está na direção horizontal e o peso está na direção vertical. Aplicando a segunda lei de Newton, nós temos força resultante, massa vezes aceleração. Peso é a massa vezes a gravidade. O peso é 2 vezes 10, que é 20 newtons. Então a força peso será calculado peso. É a massa vezes a gravidade. Essa é a fórmula do peso, pessoal. Qual é a força normal desse corpo? Aí nós vamos responder. Se o corpo empurra o objeto com a força de 20 newtons, que é a força peso, esse objeto, essa superfície, vai reagir com a força contrária, chamada força normal, que também vai ser igual a 20 newtons. Ok? Finalizando assim a nossa primeira aula de lei de Newtons.